Olá, olá! Você que me ouve, eu sou Marcos Vinícius de Freitas, seja muito bem-vindo ao meu canal. Não esquece de ativar as notificações, ativa o sininho aí para saber sempre que tiver vídeo novo na área. Então vamos que vamos! Uma das falas mais comuns sobre a arte musical é dizer que a música se divide basicamente, a grosso modo, de maneira geral, em melodia, ritmo e harmonia, ou ritmo, melodia, harmonia, a ordem não importa. E falar em harmonia, via de regra, nos traz à mente os acordes. Sim, acordes, por quê? Porque quando se fala em harmonia na música, se diz respeito ao uso destes acordes, como, por exemplo, acompanhamento de uma melodia, seja ela instrumental ou vocal, como uma harmonia que está fazendo uma introdução, um interlúdio, e por aí vai. São diferentes contextos musicais em diferentes estilos, diferentes gêneros ao longo da história da música. E em especial, quando passamos aí do período barroco para frente, quando o sistema tonal foi estabelecido, quando se fala em harmonia, se fala também em tonalismo, em tonalidade. Tonalidade maior, tonalidade menor. E isso está diretamente ligado aos acordes. Porque uma determinada combinação de acordes é o que gera a tonalidade. E ao mesmo tempo que a tonalidade estabelece os tipos de acordes que serão usados. Tudo isso dentro do tonalismo. Então, sim, falar em harmonia é falar em acordes. E o que são acordes? Eu gosto de dizer que os acordes são notas em acordo, porque há uma identidade nesses acordes, há diferentes tipos de acordes, como nós vamos estar vendo, e esses acordes, então, eles têm esse acordo entre notas de acordo com a sua identidade. Se um acorde é maior, ele vai ter uma relação X entre tantas notas. Se ele é menor, uma relação Y, e por aí vai. Acordes que podem ser de 3 sons, como a gente chama de tríades, ou de 4 sons, que a gente chama de tétrades, e cada nota, de uma nota para outra do acorde, vai possuir, via de regra, um intervalo de terça, seja ela uma terça maior ou uma terça menor. Mas falar em acordes é também falar em notas. É impossível falar em acordes sem falar em notas, porque, como eu acabei de mencionar, os acordes são formados por notas. E de onde vêm essas notas? Bom, todo mundo está cansado de saber que quando se diz quais são as notas musicais, via de regra se fala dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Mas essas são as notas que nós chamamos de notas naturais, porque não possuem alterações, não têm sustenidos e bemóis. Quando se fala em sustenidos e bemóis, então nós vamos ter entre o dó e o ré um dó sustenido, que é um dó elevado em meio tom, um ré bemol, que é um ré abaixado em meio tom, vamos ter ré sustenido, ou mi bemol, um mi sustenido no que diz respeito à teoria, de maneira teórica, para, por exemplo, a tonalidade de dó sustenido maior, ele vai existir. Sobre isso falaremos mais adiante, mas enarmonicamente falando, no que diz respeito ao som, é isso que eu quero dizer. Se você susteniza um mi, se você aumenta ele em meio tom, você já tem um fá, e então você tem um fá sustenido entre o fá e o sol, ou um sol bemol, sol sustenido entre sol e lá, ou um lá bemol, lá sustenido entre o lá e o si, ou um si bemol, e por aí vai. Isso constitui aquilo que nós chamamos de escala cromática. É uma escala de meio em meio tom, uma escala de semitons. E o que é isso, semitons? Vale sempre lembrar, as notas possuem intervalos entre si. Existe uma distância quando nós pensamos no chamado espaço mélico, que é onde a sonoridade acontece, as melodias acontecem, um espaço que vai desde uma nota mais grave possível de ser ouvida pelo ser humano, a uma nota mais aguda, existe em todo esse espaço notas. E essas notas, eu gosto de dizer, se comportam nesses intervalos como numa escada. E sim, eu gosto muito de relacionar escada a escala. Falei aqui em escala cromática. O que é escala? Escala geralmente é uma sucessão de notas, uma sucessão ascendente ou uma sucessão descendente, que tem intervalos pré-estabelecidos. Na escala cromática, por exemplo, nós temos intervalos de semitons, que são os menores intervalos. O semitom é o menor intervalo naquilo que nós chamamos de música ocidental, na música que nós praticamos aqui no Ocidente. Se a gente vai para o Oriente, até no Oriente Médio mesmo, nós encontramos na música árabe, na música japonesa, na música chinesa, na música indiana, por exemplo, intervalos menores que um semitom, menores que meio tom, intervalos de quarto de tom, que nós chamamos de comas e por aí vai. Mas na nossa música, o menor intervalo é sim o intervalo de meio tom. E é por isso que nós podemos dizer que a escala cromática tem todas as notas que nós usamos no nosso universo musical. É como se ela fosse uma escadinha, mais ou menos assim. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. É como se ela fosse uma escada com 12 degraus e cada degrau possui um semitom de intervalo. Então, nós teríamos aqui um Dó, teríamos aqui um Ré, teríamos aqui um Mi, um Fá, um Sol, um Lá e um Si. Perceba que há intervalos diferentes entre eles, porque aqui é o momento de você dar uma de Chicó do Alto da Compadecida. Eu não sei não, só sei que foi assim. Na natureza, quando os sons passaram a ser identificados, nós fomos ver o comportamento, essa escala natural, as notas naturais, tem esse comportamento, elas têm intervalos diferentes. Do Mi pro Fá, nós temos um intervalinho mais curto. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Para começar um novo ciclo de notas que a gente chama de oitava, um novo Dó que vai surgir aqui, nós vamos ter do Si pro Dó também um intervalo de semitom. Si, Dó, Si, Dó, Si, Dó. O intervalo percorrido do Si pro Dó, Si, Dó, é menor do que pro Lá, Si, que tem um salto maior, tem um intervalo de um tom, que é o equivalente a 2 semitons. Isso é a escala natural. Dessa escala natural, como eu dizia há pouco, nós temos a escala cromática quando nós colocamos as alterações, quando nós colocamos as outras notas que aqui se encontram. O Dó sustenido entre o Dó e o Ré sustenido e por aí vai. Então são 12 os semitons. Eles têm intervalos diferentes. E o que tudo isso tem a ver com harmonia? O que tudo isso tem a ver com os acordes? É impossível entender bem os acordes se você não entender isso daqui. Se você não entender o comportamento entre os intervalos, entre as notas, porque como dito antes, os acordes, eles vão ser caracterizados pelo intervalo que existe entre essas notas. Isso também vai caracterizar as escalas. Não só existe a escala cromática, existe um universo enorme de escalas. Vamos observar algumas agora. Sendo então bem simplista, nós encontramos os principais tipos de escalas, as escalas maiores e as escalas menores. Claro, há outros tipos, e por isso que eu falei que estamos sendo bem simplistas aqui. A escala maior coincide com a organização de intervalos da escala natural. Por isso que aquela nossa escala natural, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, é chamada de Dó maior. Porque a escala maior, geralmente, será formada pelos seguintes intervalos. Vale lembrar que as escalas são classificadas por graus, a gente chama elas através de graus, então eu tenho 1 grau, 2º grau, 3º grau, 4º grau, 5º grau, 6º grau, 7º grau e o 8º grau é a repetição do primeiro. Do 3º para o 4º grau, eu tenho um intervalo de semitom. E do 7º para o 8º, também de semitom. É só observar o que acontece do Si para o Dó e do Mi para o Fá. Isso vai se repetir em qualquer tonalidade. Qualquer tonalidade. Se eu for atrás da escala de Ré maior, isso vai acontecer. Sol maior, Si maior, Fá sustenido maior, isso sempre vai acontecer. E os demais intervalos serão intervalos de um tom. Tem um intervalo de um tom do Dó para o Ré, intervalo de tom. Do Ré para o Mi, do Fá para o Sol, do Sol para o Lá. E assim segue. Observando sempre aquele padrão da escala cromática que nós vimos, basta deslocar. É como se você tivesse uma estrutura, um esqueletinho pronto de escalas, e você desloca eles, por exemplo, do Dó para o Ré. Do Dó para o Ré eu tenho um intervalo de um tom. Se eu quiser começar então a escala de Ré maior, eu vou lá na minha escadinha, vamos dizer que eu tenho aqui a minha escada, e vou apenas deslocar. Tenho aqui uma escada. Se eu tenho um Dó, e aqui é o Ré, e aqui seria o Mi, a mesma estrutura que eu ia ter, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, eu vou ter começando a partir do Ré. Então eu vou um tom para o Mi, um outro tom. Opa, para o Fá não pode ser, que Fá é só meio tom. Então vai ser para o Fá sustenido. Então, 1º grau, 2º grau, 3º grau. Do 3º para o 4º eu vou ter um semitom. Então do Fá sustenido eu vou para o Sol natural e por aí vai. A estrutura permanece sempre a mesma, sempre a mesma. Então, como que ficaria a escala de Ré maior, por exemplo? Ré, um tom Mi, outro tom, não vai ser o Fá, vai ser o Fá sustenido, meio tom do 3º para o 4º grau, então Sol, um tom Lá,
Si, que é o sexto grau, um tom. Do si pro dó só tem um meio tom, então eu preciso ter um tom. Aumento mais meio tom para fazer um tom. Dó sustenido, e então o oitavo grau, que é o primeiro normalmente, o Ré. Você pode praticar isso em todas as escalas. E como eu disse, saber disso é indispensável, porque daqui também fica mais fácil de se compreender a tonalidade. Quando eu digo que uma canção é em Ré maior, por exemplo, significa que, via de regra, as notas de sua melodia estarão dentro da escala de Ré maior. Serão essas notas, não interessando como são organizadas. Se parará, pá, 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 ou se parará, pá, pá, para, pá, para, pá. Elas sempre vão usar notas, as melodias vão sempre usar notas dessa escala. Via de regra, vai ter exceções, quando tem acordes de empréstimo, umas notinhas de passagem, que não vem ao caso agora, mas via de regra, se eu digo que uma canção é em Ré maior, ela está usando notas da escala de Ré maior. Se eu digo que ela é em Dó maior, ela está usando notas da escala de Dó maior, que coincide aqui com as notas naturais. Mi maior, as notas da escala de Mi maior, e por aí vai. E isso também vai acontecer com os acordes. Também podemos falar sobre escalas menores, porque existem tonalidades menores, claro. Então, se eu penso em escalas menores, eu já vou ter uma outra combinação de intervalos. Nas escalas menores, os semitons nos meus graus não estarão entre terceiro e quarto. É só pegar como exemplo a escala de Lá menor. Assim como a escala de Dó maior é equivalente à escala natural, o mesmo acontece com a escala de Lá menor, porque ela é aquilo que nós chamamos de relativa menor de Dó. Então, a escala natural, começando do Lá, não do Dó, vai ser a escala de Lá menor, ela já vai ter uma outra sonoridade. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Que voz linda, né? Eu usei agora. Que coisa horrível. Ela tem uma outra sonoridade. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá. Agora ficou mais grave, ficou horroroso também. Mas só para você entender que uma vez que eu começo essa escala de um outro ponto, ela tem uma outra sonoridade. E essa aqui é a escala de Lá menor natural. Como eu dizia, ela vai ter combinação de intervalos diferentes. Então, os semitons dela vão acontecer não mais entre terceiro e quarto graus, mas entre. Vamos observar aqui. Si pro Dó, segundo e terceiro graus. Mi pro Fá, quinto e sexto graus. Então, toda a escala menor, seja ela qual for, de Lá menor, de Si menor, de Dó sustenido menor, de Ré menor, assim como a escala maior segue um padrão, uma forma a ser repetida em todas as tonalidades, na menor também. Nós vamos ter os graus aqui e os semitons estarão do segundo pro terceiro, do quinto pro sexto, ao contrário, ou diferentemente, melhor dizendo, do que acontece nas escalas maiores. É importante dizer que também há outros tipos de escalas menores, essa é a menor natural, mas resumindo muito a história, outras escalas foram surgindo, pensando inclusive na tonalidade, surgiu a escala menor harmônica, que vai ser o quê? Vai ser a escala menor natural, com uma alteração em semitons. Ela terá um sétimo grau, que também faz um intervalo de semitom até o oitavo, para fazer o que nós chamamos de nota sensível. Então, o sétimo grau, que antes tinha um tom para o oitavo, agora passa a ter apenas um semitom também. Então, uma escala bem peculiar, bem interessante, porque ela tem semitons entre segundo e terceiro graus, entre quinto e sexto, e também entre o sétimo e oitavo. Tem uma sonoridade um pouco diferente. Então, ela é muito usada na tonalidade menor. É muito comum melodias em tonalidade menor, uma melodia que é em Lá menor, usar essas notas aqui, ao invés de um Sol natural, usar um Sol sustenido. Ou ainda a escala menor melódica, que vai também fazer mais uma alteração, colocando um sustenido aqui no sexto grau. E essa forma vai se repetir em todas as escalas. Eu recomendo que você pratique elas em todas as tonalidades e que você confira bem isso. Então, já na escala menor melódica, nós teremos uma escala muito parecida com a maior, com exceção que tem uma terça menor. É uma forma de observar também. A escala menor melódica é uma escala maior, só que com uma terceira nota aqui, fazendo um semitom para o segundo grau. Se fosse maior, seria um Dó sustenido. Por exemplo, se eu quiser um Dó menor melódico, basta fazer Dó, Ré, Mi bemol, Fá e o resto igualzinho. Sol, Lá, Si.
Qual a importância de você saber essas escalas? Porque, como eu disse, na tonalidade menor, elas vão ser muito importantes, porque não simplesmente uma escala menor harmônica vai ser usada na tonalidade menor. Às vezes, numa mesma peça, numa mesma canção em tonalidade menor, você pode ver trechos que usam a escala menor natural, a escala menor harmônica ou a escala menor melódica. Então, é muito importante que você conheça isso também. Então, já que a gente já falou sobre escalas, isso nos leva, obviamente, a falar sobre os acordes. Vamos voltar para os acordes. Porque há diferentes tipos de acordes. Quando nós classificamos eles quanto ao número de notas, nós teremos as tríades, que são acordes de 3 sons, né, o nome é bem óbvio, e as tétrades, que são acordes de 4 sons. Quanto à natureza dos acordes, nós vamos ter aí, bom, muitos tipos, mas de forma bem básica mesmo, nós vamos ter maiores, acordes menores, acordes aumentados, que eu gosto de chamar de mais maior, e acordes diminutos, ou como eu gosto de chamar, os mais menor, os mais menores. E a maneira como as notas desses acordes entram naquele acordo que eu mencionei no início é o que define essa natureza deles, e a natureza que define como essas notas serão organizadas. O que é que eu estou querendo falar? Vamos começar falando primeiramente sobre os acordes maiores. Vamos focar, vamos lembrar. Se você já estudou isso é uma breve revisão. Se você não estudou, eu recomendo que você invista um pouco mais de tempo pesquisando isso, porque a ideia aqui é de fato fazer uma introdução rápida, prolegômenos. É a ideia de você falar de aspectos indispensáveis no início, antes de entrarmos totalmente, propriamente, no assunto da harmonia, antes de estudarmos de fato a harmonia tonal. Então nós precisamos saber disso, são conhecimentos teóricos indispensáveis, por isso que estão aqui nos prolegômenos, nessas palavras iniciais. Então, vamos pensar um pouco. Vamos pensar primeiramente, usando acordes de 3 sons, de tríade, vamos pensar nos acordes maiores. Os acordes maiores, muito conhecidos, a sua sonoridade, muito comum. Eles são de 3 sons, são formados pelas notas que nós chamamos de tônica, pela terça e pela quinta. Sempre, qualquer acorde, seja maior, seja menor, sempre terá tônica, terça e quinta. O que vai mudar é que tipo de tônica, de terça e de quinta. De onde é que vem isso, tônica, terça e quinta? Das escalas. Os intervalos vêm das escalas. Lembra que nós chamamos cada nota da escala por graus? E lá até com algarismos romanos, aqui a gente pode usar um número normal, um número que nós usamos mesmo os algarismos, mas pense da seguinte maneira. Nós temos aqui a tônica, sendo a nota mais grave, a nota que dá nome ao acorde. Temos a terça, que é a nota do meio do acorde. E a quinta. Num acorde maior, essa terça será maior, ou seja, se eu tenho a primeira nota, vamos pensar no acorde de Dó maior. Vamos pensar aqui em Dó maior. A primeira nota será, evidentemente, o Dó. Dó é a primeira nota. Vamos colocar aqui o Dó. Dó sendo a primeira nota. A terceira nota, um acorde maior, terá um intervalo de terça, que é o terceiro grau da escala maior. Se eu penso numa escala maior de Dó, Dó, Ré, Mi, eu tenho um terceiro grau, é o Mi. O Mi é a minha terça. Por que terça maior? Porque é o terceiro grau da escala maior. E a quinta, então, não existe quinta maior ou menor, uma quinta justa, será a quinta nota da escala. Então vamos lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol é a minha quinta nota da escala maior de Dó. Então eu tenho um Dó maior aqui, formado por duas terças sobrepostas. Todo o acorde é formado por terças sobrepostas. Se for um acorde de tétrade, eu terei 3 terças, uma terça para cá, uma terça para cá e uma outra terça para lá. Se ele é tríade, eu terei uma terça para cá e uma terça para cá. No caso do acorde maior, eu terei primeiramente uma terça maior da tônica para terça, que é o equivalente a 2 tons, intervalo de 2 tons. Ou um 3zinho mesmo, representado pelo 3 em intervalo. E da terça para a quinta,
eu tenho um intervalo de 1 tom e meio, que é o equivalente ao... É 1 tom e um semitom, né? 1 tom e meio tom, que é o equivalente à terça menor. Então, eu posso também colocá-la como um intervalinho aqui, que é o bemol 3. Por que terça menor? Porque seria a terceira nota de uma escala menor. Nós vimos que a escala menor tem semitons do segundo para o terceiro, né? Então, aqui seria um intervalo de terça menor. Para a gente entendê-lo melhor, é só a gente pensar na estrutura de um acorde menor. Vamos pensar na estrutura de um acorde menor, então. Também terá tônica, terça e quinta. Mas agora, eu teria uma tônica, que é a nota que dá nome ao acorde, e eu teria uma terça menor, então intervalo bemol 3 aqui. Terça menor e continuo tendo uma quinta. Na escala menor, a quinta continua sendo o que nós chamamos de justa, não existe quinta maior nem menor. Existe aumentada ou diminuta. Na escala menor, a quinta é a mesma quinta da escala maior. Se eu for fazer aqui a escala maior de dó e a escala menor de dó, a quinta continuará sendo sol. Então olha que interessante. Eu tenho aqui um dó como tônica ainda, para fazer o menor. Agora eu tenho apenas um tom e meio, porque agora é o contrário, eu tenho uma terça menor para fazer um acorde menor. Dó, ré, mi bemol, não é dó, ré, ré sustenido. Ré sempre será a segunda, para ser a terça é mi. Sempre pense nisso. Então sempre pense 1, 2, 3. É só fazer a sequenciazinha das notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi. O mi vai ser a terça. Mas esse mi, ele é natural ou ele vai ser bemol? Ele é bemol porque agora eu tenho uma terça menor. Um acorde menor. Então eu penso na escala menor. A escala menor tem uma terça menor. Lembram? Lá, si, dó. Semitom do segundo para o terceiro. Dó, ré, mi bemol. Do segundo para o terceiro. Na escala de dó menor, o mi bemol é a terceira nota, é a terça. E a quinta, como eu disse, continua o sol. Então é muito legal para quem nunca estudou isso, perceber que o que muda de um acorde maior para o menor é a terça. A terça aqui é maior, a terça aqui é menor. Então, basicamente, eu abaixei em meio tom a nota da terça e eu encontrei o meu acorde de dó menor, que antes era dó maior. E assim como acontece na forma das escalas, o mesmo vai acontecer nos acordes. Isso serve para qualquer acorde. Se eu for fazer, por exemplo, ré menor, eu terei ré maior, eu terei ré, 2 tons acima, eu já estou calculando aqui para ganhar tempo, um fá sustenido, e um tom e meio acima, o lá. Tônica, terça e quinta. E, de fato, quando a gente pensa na escala de ré maior, ré, mi, fá. Fá é a terça, mas esse fá é natural. Do ré pro mi, um tom, do mi pro fá, meio tom. Preciso completar 2 tons. Fá sustenido. Então, ré, fá sustenido, lá. Acorde de ré maior. Bacana. Se eu quiser encontrar o ré menor, eu teria o mesmo ré como tônica, mas agora a minha terça é menor. Eu tenho apenas um tom e meio. Então, é só baixar em meio tom. Fá natural e o lá continua sendo a quinta. E eu terei então meu ré menor. Olha que bacana. De novo, essa forma vai se repetir em todos os acordes. Para um acorde maior, uma tríade maior, eu terei 2 tons, 1,5. Para uma tríade menor, 1,5 e depois 2 tons. Esses são os acordes maiores e os acordes menores, que são muito usados numa tonalidade. Uma canção que é em sol maior, ela vai usar acordes maiores e menores que pertencem à tonalidade de sol maior. São acordes que são compostos por notas da escala de sol maior. E por aí vai. Se nós formos pensar então agora nos acordes aumentados e diminutos, também teremos tônica, terça e quinta para ambos, mas vai funcionar um pouco diferente. Terei tônica no acorde aumentado, que eu brinquei que chamo de mais maior, eu continuarei tendo tônica, terça e quinta. A minha tônica, da minha tônica para minha terça eu terei 2 tons, terei um intervalo de terça maior, mas agora da minha terça para quinta eu não terei apenas um tom e meio, uma terça menor, eu terei 2 tons, porque essa quinta agora é uma quinta aumentada, é um intervalo de sustenido 5. Então, se antes eu tinha dó, mi e sol fazendo dó maior, agora eu terei dó, mi, sol sustenido. Esse é o meu acorde aumentado, meu acorde de tríade aumentada, né? Tem um intervalo de quinta aumentada. Por isso que eu brinco que ele é mais maior, porque ele é um acorde maior com a quinta aumentada. Na cifragem que a gente chama de harmonia funcional, seria um Czinho, parênteses, sustenido 5. Sustenido 5 para determinar essa quinta aumentada. E o diminuto? Eu gosto de chamar o diminuto de mais menor, como eu bem falei.
Vou colocar aqui dó aumentado. Vamos pensar agora no dó diminuto. Eu tenho tônica, terça e quinta da mesma forma. Mas lembre-se, no menor, pensa num acorde menor, por isso que eu brinco que é mais menor. Essa terça é bemol, ok? Uma terça menor, então seria dó, mi bemol, que é a terceira nota da escala menor. Mas agora eu tenho uma quinta bemolizada, uma quinta diminuta. Então não vai ser mais sol, será sol bemol. Então, num acorde aumentado, dó, mi, sol sustenido, eu tenho duas terças maiores de intervalo. É muito importante frisar isso. Sim, toda tríade, toda tétrade, todo acorde sempre vai ser feito por sobreposição de terças. Vale a pena lembrar. Então, ao invés de num acorde maior, uma terça maior e uma menor, e no menor, uma terça menor e uma maior, no aumentado agora eu tenho dois intervalos de terça maior. Eu tenho dois tons aqui, da tônica para terça, e outros dois tons da terça para quinta. No diminuto, no acorde diminuto, eu já terei algo um pouco diferente. No diminuto, eu já terei duas terças menores. Um acorde diminuto. Duas terças menores. No aumentado, duas terças maiores. No diminuto, duas menores. Dois intervalos de bemol 3. Isso caracteriza um acorde diminuto. Saber disso é extremamente importante. E, de fato, é a base para tudo que nós vamos trabalhar. Tudo aquilo que nós vamos utilizar na harmonia tonal. Você precisa entender um mínimo de escalas maiores e menores, de acordes maiores, menores, aumentados e diminutos. Porque em torno disso daí vai girar, de fato, tudo aquilo que nós vamos trabalhar dentro da harmonia tonal. Se você ainda não deixou o seu like, faz esse favor aí, ajuda nós, dá o like nesse vídeo e não esquece de compartilhar com todos os seus amigos. Valeu!